Polêmicas Filosóficas Ana Dual. Eu sou Alisson Santos e, como vocês já sabem aqui no meu canal, vocês encontram os mais variados e diversos assuntos. Caso você ainda não esteja inscrito, ative já o sininho, inscreva-se já para não perder nenhum novo vídeo, nenhuma nova atualização e vem comigo nessa incrível, instigante e infinita viagem. A Guerra dos Farrapos, que ocorreu entre 1835 e 1845, foi uma grande revolta ocasionada pelas elites econômicas da província do Rio Grande do Sul, que aconteceu durante a época do Brasil regencial, entre 1831 e 1840. Esse movimento teve como estopim a manifestação e a insatisfação dessas elites com o governo imperial regencial, sobretudo por conta da centralização do poder e da política fiscal que era praticada na época sobre o principal produto econômico da província, que era o charque, que é nada mais que a carne seca. Esse produto era voltado para o consumo interno e era utilizado na alimentação dos escravos, sobretudo na região sudeste. Ocorreu basicamente o seguinte: o charque gaúcho se tornou muito mais caro do que o charque estrangeiro, pois recebia maior taxação fiscal por parte do governo imperial, e isso gerou um grande descontentamento entre as elites políticas e econômicas do Rio Grande do Sul. Também houveram outros motivos que ocasionaram essa insatisfação das elites gaúchas com o governo imperial, como, por exemplo, a criação da Guarda Nacional, a negativa do governo em arcar com os prejuízos causados no gado por uma praga que ocorreu em 1834, o imposto cobrado sobre o gado que circulava na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Também teve outra questão de grande impacto para os revoltosos, que era a centralização do poder que existia no Brasil imperial, pois as elites gaúchas desejavam uma centralização com base em um sistema político federalista. A soma de todos esses fatores contribuiu para que os farrapos se rebelassem contra o Império em 20 de setembro de 1835. Inicialmente, o levante na província do Rio Grande do Sul era pequeno e focalizado contra os impostos cobrados pelo governo. Entretanto, essa revolta foi tomando grandes proporções, alcançando áreas de separatismo e levou à proclamação da República Rio-Grandense ou República do Piratini em setembro de 1836. Essa característica separatista da Guerra dos Farrapos ainda é um assunto muito controverso entre os historiadores, o que gera intenso debate entre os estudiosos sobre o movimento ter, desde o início, realmente esse caráter separatista ou de apenas buscar a conquista de maior autonomia para a província do Rio Grande do Sul, nos moldes federalistas. Bento Gonçalves foi a liderança do movimento, um estancieiro local, e teve Davi Canabarro e o italiano Giuseppe Garibaldi como nomes de grande destaque desse período. Os dois últimos, inclusive, expandiram a revolta para a província de Santa Catarina, onde conquistaram a cidade de Laguna em julho de 1839 e proclamaram a República Juliana, que teve também curta duração, logo ela foi retomada pelo governo imperial. A Guerra dos Farrapos teve como característica principalmente combates por meio de cavalaria, e a partir de 1842, o governo imperial brasileiro nomeou o Barão de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, para colocar fim no movimento. O Barão de Caxias foi enviado para o sul com 12.000 homens, e as suas ações conciliaram ótima estratégia militar e diplomacia para forçar os revoltosos estancieiros a renderem-se. As negociações entre ambos os lados resultaram na assinatura do chamado Tratado do Poncho Verde, que colocou fim
ao movimento separatista em 1845. Neste tratado, os farrapos reconheceram a sua derrota e finalizaram a revolta em troca de determinadas garantias dadas pelo governo imperial. Entre os compromissos assumidos e cumpridos pelo governo estavam a anistia, o perdão a todos os envolvidos na Guerra dos Farrapos. Os objetivos cumpridos pelo governo foram a incorporação ao exército imperial e a manutenção da patente dos militares que lutaram pelo exército dos Farrapos, a imposição de uma taxa alfandegária de 25% sobre o charque produzido na Argentina e no Uruguai. Os compromissos assumidos e não cumpridos pelo governo imperial foram os seguintes: a concessão de alforria, de liberdade para todos os escravos que haviam aderido à luta à Guerra dos Farrapos, e permitir que os provincianos gaúchos escolhessem também o seu próprio presidente da província, que seria o correspondente hoje ao governador. A Guerra dos Farrapos foi marcada por conflitos de baixa intensidade, e ao longo de seus 10 anos de existência, morreram cerca de 3.000 pessoas. Outro ponto muito interessante a se destacar foi a questão escravagista entre os farrapos, pois tem suscitado fortes debates entre os historiadores. A questão da abolição da escravidão não era uma pauta unânime ou principal entre os revoltosos. Todavia, os escravos que lutaram ao lado dos farrapos nas tropas gaúchas receberam a promessa de libertação da condição escrava. Porém, um episódio muito polêmico foi o massacre dos lanceiros negros durante a Batalha de Porongos, que aconteceu no dia 14 de novembro de 1844, enquanto as negociações de paz estavam em andamento. A tropa dos lanceiros negros de Davi Canabarro foi atacada de surpresa pelas tropas imperiais de Moringue. A grande polêmica consiste no fato de Canabarro supostamente saber da presença das tropas imperiais na região e mesmo assim ter desarmado sua tropa de lanceiros negros. O resultado foi que os lanceiros negros foram massacrados pelas tropas imperiais. Esse acontecimento gerou debates e estudos controversos entre alguns historiadores, que, baseados em determinadas documentações, chegaram a concluir que o ataque dos lanceiros negros havia sido acertado entre os líderes dos farrapos e o governo. Esse pacto foi motivado pelo fato de que o Império não aceitava alforriar, dar a liberdade aos negros fugidos que tinham aderido às tropas dos farrapos. E, para resolver essa questão, essa emboscada contra eles foi armada. Entretanto, há historiadores que afirmam que os documentos que supostamente comprovariam essa conspiração contra os lanceiros negros foram falsificados historicamente. Outro ponto também interessante a se destacar nessa história é que durante esse período da Guerra dos Farrapos, houve um grande número de escravos libertos através de cartas de alforrias, e principalmente escravas mulheres. Desde já eu gostaria de agradecer a atenção de todos que me acompanharam até aqui. Se curtiram o vídeo, não deixem de comentar, de curtir, de compartilhar, e nos vemos então no nosso próximo encontro.